Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares na área? É língua portuguesa, é revisão teórica de acentuação. Acentuação é um assunto extremamente importante, independentemente de banca que você vem encarar por aí. É importante porque a possibilidade de questão na prova é sempre verdadeira. Então, aquela revisão, nada demais, não é um assunto, aquele assunto que gera, muita dificuldade, é mais ou menos uma memorização da qual você não pode abrir mão. Então vamos à acentuação. Acompanhe o Xandão. Repare, acentuação, peraí que eu vou habilitar minha canetinha aqui. Acentuação. Primeiro passo importante a que devemos nos prender. Para eu acentuar uma palavra é obrigatória a presença, antes de qualquer história, a presença de uma sílaba tônica. Então, o que é a sílaba tônica? É aquela, durante a pronúncia, é aquela que aparece com mais força. Por exemplo, quando eu falo a palavra café, não há dúvida que a força tônica está no fé. Se fosse no K, não seria café, seria caf. Então, por isso que se definiu sílaba tônica na pronúncia aquela em que a caracterização da força está presente e a ausência da tonicidade vem a tal da sílaba átona. Se não é tônica, é átona. Xandão, em alguns momentos é difícil descobrir a sílaba tônica, sim. Aí a gente vai adquirindo conhecimento, passo a passo, conhecimento chamado vivencial, para não cometer a tal da silabada, que é mudar a sílaba tônica, muito natural no nosso dia a dia, tá bom? Como, por exemplo, em vez de falar recorde, a rapaziada fala recorde. Aí isso é uma silabada. Eu mudei a sílaba tônica. Isso, repito, não se aprende no colégio, e sim vivencial. A gente vai descobrindo as silabadas que a gente vai cometendo pela vida. Tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro passo, descobrir a sílaba tônica. Segundo, defini-la, a palavra, como oxítona, paroxítona ou proparoxítona, pelo menos no primeiro momento da chamada regra geral da acentuação. Então, vou aqui definir, vou colocar três palavras quaisquer: café, sem acento, tá? Lápis e lâmpada. Três palavras, melhor, três palavras quaisquer. Aí, primeiro detalhe, a que vamos nos prender é o seguinte: qual é a sílaba tônica de cada uma delas? É uma questão de pronúncia. Se pronunciar direitinho, tem certeza de que dúvidas não haverá. Como eu disse, é café. Repare que a palavra aqui não é lápis, lápis. Ah, pega o lápis para mim. Sim, lápis. Então a sílaba tônica é o lá. E na última não é lampadar, não é lampada, e sim lâmpada. Então, sílaba tônica é o lã. Aí, descoberta a sílaba tônica, nós vamos considerar a palavra, de acordo com a sílaba tônica, oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Isso é uma linguagem técnica que a gente tem de memorizar, tá bom? Então, só para não errar, repare, quando a sílaba tônica for a última da esquerda para a direita, a da extrema direita é a última. Então, nós vamos considerá-la uma oxítona. Oxítona é aquela cuja sílaba tônica é a última. Se não for a última, for a penúltima, nós vamos considerá-la uma paroxítona. E se não for nem a última, nem a penúltima, for antes da penúltima, antepenúltima, aí isso nos dá uma proparoxítona. Ok. Aí, feito isso, é minha zina pepeta. Agora é botar botar na boquinha e se saborear. Pode acreditar. Então, repare. Importante. Tal da oxítona vai começar o raciocínio para gente. Se pegar a oxítona, o resto fica fácil pra caramba. Que é isso, Xandão? Aí depois é só fazer uns polimentos pequenos para a gente acertar a questão. Beber um golinho de água. Olhe bem, preste atenção. Repare. Vou colocar aqui de novo o pretinho para a gente fazer o seguinte. Quais são as tais oxítonas que, segundo a norma culta da língua portuguesa, a norma geral, a geral, a ampla aqui, quais são as terminações que vão gerar acento para as palavras oxítonas? Aí é michuruca. É decorar, ó.
terminadas em A, E, O, em, acompanhadas ou não as terminações pela letrinha S. Por exemplo, repare que café é uma oxítona terminada em E. Se é uma oxítona terminada em E, tem que ter acento. E se fosse o plural cafés, o acento continuaria. É isso. Então, vou de novo. Uma palavrinha como cajá. Primeira sílaba tônica, não é caja, é cajá. Se é cajá, a sílaba tônica é a última. Isso nos deu uma oxítona. E se é uma oxítona, repare, terminada com a terminação a oxítona é terminada em o A está aqui, ó. O acento vai ser obrigatório. Ao contrário também. Xandão, e se não for terminada a oxítona em A, E, O, em acompanhadas as terminações de S ou não? Aí o acento não existe. Melzinho na pepeta, acompanhe. Se eu tenho uma palavra como urubu, sílaba tônica é a última. Pergunto, se a sílaba tônica é a última, vou colocar aqui o vermelhinho, nós temos uma oxítona. Essa oxítona, ela é terminada em A, E, O, em, acompanhadas ou não de S? Não, terminada em U. Então, se é oxítona com U, não leva acento. Só vai levar acento a oxítona com A, E, O, em, acompanhadas ou não as terminações de S. Por exemplo, também e parabéns. Ok? Legal. Agora tem um raciocínio aqui, não é raciocínio difícil, mas é um raciocínio que você tem de pegar para não ter de decorar as terminações que vão dar acento às paroxítonas. São muitas terminações. Oxítonas, só A, E, O, em, acompanhadas as terminações de S ou não, que é a marca, a desinência de número, né? A marca de plural. Tá bom. Agora, e para paroxítona, Xandão? É terminação para dar com pau, por isso que você vai ter de pensar em vez de decorar. Qual é o raciocínio aqui? Vou mostrar a você. Preste atenção para não se perder. Vamos voltar, vou colocar aqui o pretinho. Vamos voltar do início. Vou de novo. Cajá, cajá. E vou colocar aqui a palavrinha casa. Cajá e casa. Primeiro passo, para eu acentuar uma palavra segundo a regra geral, a norma geral, a regra geral, eu tenho de descobrir a sílaba tônica. Veja que é cajá e é casa. Eu não falo de maneira alguma, eu cheguei a casar. Cheguei a casar, aí tem outra história, né? Cheguei a casar, mas não deu certo, tá bom? É sempre assim, né? Incompatibilidade de gênero, não. Compatibilidade de pensamento. É sempre assim. Então tá. Então aqui o substantivo, né, domicílio é casa, não é casar. Então a sílaba tônica é o K. Ok. Se cajá, a sílaba tônica é a última, nós temos uma oxítona. Perfeito. Agora, se casa, a sílaba tônica é a penúltima, nós temos aqui uma paroxítona. Isso é muito importante para começar. E como você acabou de ver com o Xandão, a oxítona que traz consigo o A, acento tem de levar. Até aí tá direitinho? Tá bem? Aconteceu alguma coisa? Desmaiou? Não? Então vou beber um golinho de água para você respirar. Repare, tá indo bem? Tô. Agora, se o A dá acento para a oxítona, por uma questão de raciocínio lógico, este mesmo A não pode dar acento para uma paroxítona. Ou seja, repare que casa, como se trata de paroxítona terminada em A, que deu acento para oxítona, não pode dar para paroxítona. É por isso que casa não tem acento. Ou seja, quais são as paroxítonas? Paroxítonas acentuadas, todas
exceto aquelas que terminem em A, E, O, em, acompanhadas ou não as terminações de S. Por quê? Porque essas terminações que eu acabei de lhe dizer, elas já deram acento para as oxítonas. Então, não podem dar para as paroxítonas, é inverter o raciocínio. Não entende não, Xandão? Claro, tem que ter calma. Olha só, vou de novo. Repare, colocar aqui o pretinho, presta atenção. Cipó e carro. Cipó e carro. Ok, vamos primeiro passo. Vermelhinho, qual é a sílaba tônica de cipó? É cipo ou cipó? Cipó. Perfeito. Sílaba tônica é a última. Nós temos aqui uma oxítona. E em carro, vou fazer aqui a divisão silábica. É carro, carro ou é carro? É carro. Então a sílaba tônica é a penúltima. Isso nos deu uma paroxítona. Perfeito. Aí, fazendo aquele raciocínio pelo qual a gente já passou, a oxítona terminada em O, a oxítona que traz consigo O no final, leva acento. Então, se o O deu acento para a oxítona, não pode dar para a paroxítona. Então, Xandão, então quem é que dá para a paroxítona? Todas as terminações que não sejam as terminações que dão acento para as oxítonas. Parece difícil quando se fala, mas depois que a ficha cai, tranquilo. Repare aqui, ó, látex, lápis, vou colocar um outro exemplo qualquer aqui, caráter, já tá bom. Primeiro detalhe importante, vamos nos prender ao seguinte, sempre a sílaba tônica. Não, e se eu não descobrir a sílaba tônica? Aí não dá nem para começar. Não dá, eu tenho que descobrir a sílaba tônica, isso é importante. Importante não, é obrigatório. É obrigatório, primeiro, antes de acentuar uma palavra, é definir a sílaba tônica. Então vamos lá. Repare que cuidado não é como no dia a dia a gente ouve demais, látex. Só falta meter látex. Não, látex. Não, é látex. Então, a sílaba tônica é a tal da silabada. No dia a dia, se coloca como sílaba tônica o tex, mas na verdade a sílaba tônica é o lá. Então, é látex. Repare. E aqui não há dúvida, é lápis e caráter. Então, tenta entender. Aqui apareceram 3 palavras paroxítonas. E essas 3 palavras paroxítonas não trazem consigo terminação que dê acento para as oxítonas. Aqui não há A, E, O, em, acompanhadas ou não as terminações de S. A, E, O, em, acompanhadas ou não as terminações de S. Não há. Então, vou repetir. Quais são as paroxítonas acentuadas? Todas, sem exceção, todas, exceto as que terminem em A, E, O, em, acompanhadas ou não de S. Por quê? Porque A, E, O, em dão acento para as oxítonas. Então, não podem dar para as paroxítonas. Se não é paroxítona, não termina em A, E, O, em, pode colocar o acento. Repare, é paroxítona, termina em X, bota o acento. É paroxítona, termina em IS, bota o acento. É paroxítona, termina em R, bota o acento. Mas, Xandão, e se terminar em O? Não coloca o acento. E se terminar em A? Não coloca o acento. E como seu nome, Xandão? Vou escrever aqui, ó. Alexandre. Repare que a sílaba tônica, mais uma vez, é a paroxítona. Paroxítona que termina em E. Vou aqui repetir, vou jogar para cá. É uma terminação que dá acento para oxítona, café. Então, não pode dar para paroxítona. Então, aqui vou olhar para você e vou recuar.
Repare, quais são as paroxítonas acentuadas? Todas, exceto as terminadas em A, E, O, em, acompanhadas ou não as terminações de S. Quais são as oxítonas acentuadas? As terminadas em A, E, O, em, acompanhadas ou não de S. Oxítonas. E, já vou logo colocar o acento aqui, e as proparoxítonas, cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Todas são acentuadas. Perfeito? Deu para acompanhar com o Xandão? Se pegou isto aqui, é sucesso. Aí falta aqui fazer o quê? Fazer um polimento, um detalhezinho bobo, né? Falar um pouquinho de regra especial de acentuação, também não pega ninguém não, e pau no burro, tá bom? Agora, o que vai nos pegar naturalmente numa questão de acentuação é a regra geral. E qual é a regra geral? A regra geral das oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Aí eu vou um detalhezinho ainda, e aí vou para a regra geral dos monossílabos, fazer um polimento aqui teórico, e a gente vai fechar. Sem pirula, pode acreditar. Então, agora um detalhe importante, aqui temos de nos prender para não dar mole na hora da questão, quando você vir uma, preste atenção. Vou colocar até como observação. Observation. Observação. Olhe bem, preste atenção. Repare palavras como série. Olha só, série. Tá vendo como é que dividir silabicamente uma palavra? Isso é um pressuposto para você entender como é que a língua é uma ciência e ela está toda concatenada. Por isso que não adianta ficar entendendo uma partezinha só da matéria. A gente tem de entender um motor como um todo, né? Ainda que não seja possível no início, mas é a nossa meta, é aonde a gente sempre quer chegar, tá bom? Série, história, e vou colocar aqui secretária. Tá bom. Primeiro vamos aqui ao importante para uma questão. Cuidado! Esta regrinha que eu acabo de lhe apresentar é a que mais aparece dentro de questões de acentuação em prova. E que regrinha é esta? É a regrinha das paroxítonas terminadas em ditongo. Caramba, Xandão! Eu aí poderia confundir, não poderia? Sim, mais ou menos assim. Repare a diferença que há entre, vou de novo colocar Alexandre. Repare que aqui a gente tem uma paroxítona terminada em E, não leva acento. Agora, aqui a gente tem uma paroxítona não terminada em E, e sim terminada neste conjunto. Ditongo, semivogal e vogal na mesma sílaba. Quando você vir uma paroxítona terminada em ditongo, aí tem de prestar atenção na terminação. É ditongo, o acento na paroxítona, cuidado, é obrigatório. Então, repare que aqui, tal qual eu acabei de falar, cuidado para não confundir história com casa. Casa, realmente, é uma paroxítona terminada em A, não leva acento. Mas história e secretária não são paroxítonas terminadas em A, e sim paroxítonas terminadas em ditongo. Se são terminadas em ditongo, repare, o acento nelas, o acento é obrigatório. Então, deixe-me ratificar. As paroxítonas terminadas em ditongo, obrigatoriamente, cuidado, serão acentuadas. Pela uma questão aqui só técnica, essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, lembrando que crescente
é quando o ditongo vai da semivogal para a vogal, que é o caso aqui das três presentes, das três palavras. A, segundo a nomenclatura aí gramatical, não é uma tendência das questões de prova, não. Mas dependendo da prova que você vai fazer, a banca já cobrou isso, um exemplo seria Sebrasp-Cesp, estas palavras terminadas em ditongo crescente, elas, quanto à classificação ou quanto à motivação, à razão do acento, ele, o examinador, pode colocar como proparoxítona eventual. Você já vai entender o porquê. Por quê? Porque, segundo a nomenclatura, repare, foneticamente, você pode pronunciar estas palavras como se elas fossem proparoxítonas e não paroxítonas, como eu acabei de lhe dizer. Mais ou menos assim. Em vez de eu dividir história, eu divido história. Agora, cuidado que essa divisão é uma divisão fonética, é pronúncia, não é grafia. Grafia, a divisão silábica na grafia é história, termina em ditongo. Agora, pronúncia, eu posso falar que a história ocorreu de forma diferente. E com essa pronúncia, veja só, a sílaba tônica, ela passa a ser a antepenúltima. 1, 2, 3. Aí aqui nós vamos dizer que ela é uma proparoxítona, mas não é uma proparoxítona real, tal qual é química. Química, não há conversa fiada, não tem o que se discutir. Química é proparoxítona, tal qual matemática, lâmpada, câmara, como a gente acabou de ver. Perfeito. Agora, na palavra história, por uma questão de pronúncia, a palavra história seria igual para secretária, para série, ela se tornou, pela pronúncia, uma proparoxítona. Então, eventualmente, você pode pronunciá-la desta maneira. Por isso que ela é chamada de proparoxítona eventual. Então, segundo a doutrina, essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, elas podem ser classificadas quanto ao acento como proparoxítonas eventuais. Se eu pudesse, eu não lhe passaria isso. Eu acho um absurdo essa proparoxítona eventual cair em questão de prova. Isso deixa escondidinho lá na gramática. Mas fazer o quê? Em alguns momentos a banca pode entrar por aí. E se entrar, você já ouviu, é proparoxítona chamada eventual. Essa é uma classificação ligada às paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Tá bom? Legal. Continuando, beber um golinho de água para levantar o moral, respire. E melhor, respire, não repare. Veja só. Lembrando o seguinte, pretinho, os monossílabos são aquelas palavras que possuem apenas uma sílaba, como, por exemplo, pá, pé e pó. Então, os monossílabos terminados em A, E, O, acompanhados ou não de S, monossílabos tônicos terminados em A, E, O, acompanhados ou não de S, serão acentuados. Exemplos, como acabei de lhe dizer, pá, pé e pó. Obrigatoriamente acento haverá. Aqui não há nada de mais, não. Não confunda. O monossílabo pó não está na mesma regra de acentuação da oxítona cipó. Até porque, para eu ter uma oxítona, eu preciso de uma sílaba tônica última, a última sílaba tônica. Se eu tenho última, por uma questão de raciocínio lógico, pelo menos duas sílabas haverá. Tá bom? Então, cuidado com esse detalhe. Monossílabo não é oxítona. Oxítona vai ocorrer numa palavra com pelo menos duas sílabas. Monossílabo é uma sílaba só. Perfeito? Legal. Aí,
fazendo aquele vale a pena ver de novo, continuei com pretinho, não podemos, até vou mudar aqui para não misturar, não podemos nos esquecer das chamadas regras especiais de acentuação. E quais são essas regras especiais de acentuação? Olhe bem, preste atenção. São 3. A regrinha, lembra? Regrinha do hiato. Do hiato é quando se fala em hiato do I e do U, com todas aquelas especificidades. O I e o U, quando estiverem na sílaba tônica, sozinhos ou acompanhados de S, formando hiato com a sílaba anterior, não seguidos de NH, serão acentuados. Aí existe aquela especificidade ligada a balaústre, feiura, que eu vou fazer a gente lembrar. Não esquenta a cabeça, não. O importante é pegar a regra chamada especial do hiato, do I e do U. Por exemplo, saída e saúde. Saída e saúde. Vou colocar aqui o vermelhinho, preste atenção. Repare que em ambas as situações nós temos essa chamada regra especial do hiato, do I e do U. O I e o U estão na sílaba tônica, saída. Ué, Xandão, mas não é uma paroxítona terminada em A? Não é uma paroxítona terminada em E? Olhe bem, preste atenção. A regra especial do hiato, ela passa por cima da regra geral. Entenda que é uma regra especial, é uma especificidade. Então, aqui, a gente não pensa em paroxítona terminada em A ou E, e sim na regra especial do hiato do I e do U, que a gente tem de seguir essa regrinha. Então, aqui, veja só, o I e o U, quando estiverem na sílaba tônica, estão sozinhos ou acompanhados da letrinha S, poderia estar faísca e balaústre. Não seguidos de NH, serão acentuados segundo a regra especial número 1 do hiato. Perfeito? Não se esqueça de que as palavras feiura, feiume, não, e balaústre, espera aí, chuta, sai fora, rapaz. Aqui, ó, feiura, feiume, botar o pretinho. Aqui, ó, bocaiúva, feiura, feiume e tá bom. Tá aqui o, espera aí, apagar a borrachinha e pretinho. Não, eu tinha botado vermelhinho, ia botar o pretinho e pretinho, tá bom. Isso aqui é o que você tem de tentar lembrar. Repare, em janeiro de 2009, acho que é 2009, ratificada essa revisão ortográfica em dezembro de 2016, a gente tem de lembrar que houve aqui uma mudança. Essas palavras, principalmente as 3 que eu vejo mais aparecendo em prova, né? Tem a baiuca também, só como descargo de consciência eu vou colocar, mas nunca vi a palavra baiuca cair em questão de prova. Já vi bocaiúva, já vi feiura e feiume, mas vou botar aqui baiuca só para não dar rolo no futuro. Espera aí, vou colocar aqui, colocar o pretinho, baiuca também, baiuca. Tem que decorar então as 4. Essas palavras, até janeiro de 2009, elas eram acentuadas segundo a regra do hiato. Eram acentuadas. Aí os acentos caíram por uma particularidade. Qual é a particularidade? Vou fazer para feiura, serve para o resto também, só para lembrar. A particularidade é a seguinte: feiura, o U realmente está na sílaba tônica, não está seguido de NH como rainha, poderia estar com a letrinha S, é o U, poderia também ser o I, tudo isso se encaixou, mas existe uma definição mais ou menos assim. Quando isso acontecer e na sílaba anterior houver um ditongo, repare que o
vermelhinho aqui vou colocar. O E é a vogal e o I é a semivogal. Quando eu vou da vogal para a semivogal, o ditongo aqui, preste atenção, ele é decrescente. Então, quando houver esse ditongo decrescente na sílaba anterior do I e do U, que formariam o tal hiato, gerando a regra especial do hiato, o acento cai e caiu nessas 4 palavrinhas. Xandão, existem outras em que essa mudança na regra acabou gerando, né, a queda, a retirada do acento? Sim, principalmente palavras técnicas, né, que não aparecem nem em dicionário. Mas caindo em prova, vou repetir, o que eu vejo é feiura e bocaiúva. Feiume, pouco vi, baiuca, nunca. Então eu acho o seguinte, que você tem de memorizar, vou aqui colocar que feiura e bocaiúva não levam mais acento. Agora, para não deixar passar em branco, não se esqueça de feiume e baiuca. Tá bom? Mas importante é a regra especial do hiato, ok? Além desta, vamos lá, pretinho vou colocar, não posso esquecer da regra especial número 2, que é a regra especial dos ditongos. Oi, repare, ditongos oi, el e iei. Ditongos oi, el e ei. Aí aqui qual é a particularidade? Quando eles forem abertos e tônicos, eles serão acentuados. Isso segundo a regra especial dos ditongos. Aqui vou escrever regra especial dos ditongos oi, el e ei. Ok. Agora também, com a mudança que houve em janeiro de 2009, que atingiu a primeira regra especial, aqui também houve uma particularidade. Também particularidade que não vai gerar derivativo, não. Tem que prestar só atenção. Agora, antes da particularidade, só para lembrar, veja só, chapéu. Repare um detalhe. O tal do el está na sílaba tônica. Eu não falo chapéu, eu falo chapéu, está na sílaba tônica. E outro detalhe importante aqui, vamos nos prender, o el aqui ele é aberto. Não é igual ao el de seu. Seu, eu, seu é fechado e céu é aberto, chapéu é aberto. El de chapéu é diferente do el de seu e céu. Viu o que é fechado e aberto? Então ele é tônico e aberto, acento obrigatório nele. A mesma história, vou voltar aqui com o pretinho, preste atenção, é em papéis. Primeiro detalhe importante, vou colocar o vermelhinho. O ei está na sílaba tônica, papéis. E ele é fechado, melhor, ele é aberto. Ei, ele não é fechado. Então, se aberto ele é e tônico ele é, acento obrigatório nele tem de haver. Entendi, Xandão. Agora, e se aparecer, aí é o detalhe da lei. Se esses ditongos agora, el, o e ei, eles aparecerem na sílaba chamada paroxítona, o acento não há mais. Foi uma mudança que houve na regra. E a gente aí já está mais ratificada a mudança, confirmada direitinho, aparecendo mais. Em princípio, a gente está com menos dificuldade. Então, esta regrinha, basicamente, ela se reduziu à tal da sílaba final, aquela sílaba final que é a oxítona. Repito, porque estes acentos aqui, melhor, estes ditongos aqui, não trazem mais consigo o acento quando os ditongos estiverem na sílaba paroxítona. Exemplos, repare, joia, isso, para mostrar aqui para você, joia, joia, assembleia. Eu só dividi o finalzinho aqui para a gente ganhar tempo. Joia, assembleia. E não falta um exemplo. Só falta boia. Só falta mesmo a criatividade. Então, boia. Ao finalzinho aqui, ó. Ideia. Importante é, pretinho para você visualizar. Veja aqui, oi,
Ó, ei, oi, ei, agora não estão como chapéu e papéis, não estão os tais ditongos na última sílaba. Sempre na anterior, sempre na anterior, anterior, anterior e anterior. Então, aqui nós temos palavras, todas elas paroxítono. Sílaba tônica é a tal da penúltima. Então, quando isso acontecer, quando os ditongos oi, el e ei não aparecerem na última sílaba, a sílaba oxítona, o acento que até então havia, como em joia, assembleia, epopeia, boia, papéis e... Não, papéis não, papéis já apareceu. Ideia, aí o acento não existe mais. Repetindo só para frisar, se oi, el e ei aparecerem na sílaba paroxítona, acento para quê? Caiu. Xandão, e se vier na última sílaba, Xandão? Lá como, aí chapéu, como papéis, aí tá tudo certo. Regra especial dos ditongos. Perfeito? Perfeito, Xandão. Agora, para finalizar, a última regra especial a que temos de nos prender, a número 3, a regra especial ligada aos acentos diferenciais. Aqui nós temos de nos prender o acento no verbo por, fazendo uma diferença para a preposição por, foi mantido. O acento em pôde, pretérito perfeito do verbo poder, fazendo uma diferença para o presente do indicativo pode, foi mantido. Isso tudo é acento diferencial. No primeiro caso, fazendo uma diferença entre o verbo e a preposição. No segundo caso, fazendo uma diferença entre o passado, pôde, e o presente, pode. E aqui, para finalizar, o acento diferencial ligado aos verbos ter e vir. Mais precisamente, no presente do indicativo. Eu tenho, tu tens, ele. Ó, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Repare que aqui, para eu saber o que é singular ou plural, eu tenho de acentuar. Acento diferencial. A mesma história com o verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindeis, eles vêm. Para eu diferenciar o singular do plural, vou ter de marcar com acento diferencial. Só para não esquecer, um derivado pretinho aqui, ó, derivado reter. Repare, ele retém, agora passou a ser uma oxítona, 2 sílabas. Então, aqui, o acento no singular é aquele que marca a oxítona terminada em "em", como também. Aí, para fazer uma diferença, o plural vai trazer, numa forma derivada dos verbos ter ou vir, vai trazer o acento diferencial, que é o chapeuzinho do vovô. Eles retêm. Esse é o único detalhe que temos de nos prender. Vou pegar um diferencial do verbo vir. Por exemplo, deixe-me aqui separar. Verbo vir, um derivado é intervir. Mesma coisa. Ó, aqui ao lado. Ele intervém. Sílaba tônica é a última. Última, nos dando aqui a oxítona terminada em "em", no singular, com o derivado. E no plural, voltei com pretinho. No plural, eles intervêm. Para eu fazer a diferença para este singular
seja do reter, seja do vir, que traz consigo o acento agudo marcando a presença de uma O oxítona, eu vou ter de diferenciar com acento circunflexo, famoso chapeuzinho do vovô. Perfeito? Legal. Caramba, Xandão. Então não tem nada demais não, né, Xandão? Não, dentro da revisão de acentuação, nada demais. É fazer essa revisão, continuar fazendo as tais questões, só para lembrar, quanto mais questões você fizer, menos dificuldades haverá para a gente chegar onde a gente quer chegar. É isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Estudem. Um grande beijo. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.